Olá, queridos, graça e paz. Uma boa tarde a todos. E pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma palavra, uma meditação. E eu espero que onde você estiver, você possa ser alcançado pelo Senhor, pelo Santo Espírito e por essa palavra que Deus colocou em nosso coração. O tema de hoje é a mensagem de Deus com essa pandemia, tudo isso que o mundo tem passado, que nós temos passado, que o Brasil tem passado. E a pergunta é, a mensagem de Deus a nós com essa pandemia, qual a mensagem? E eu queria compartilhar com você hoje que, dentre várias palavras que Deus já tem falado sobre esse assunto, Deus colocou no meu coração hoje que uma das mensagens dessa pandemia é que Deus espera o nosso retorno a Ele, o retorno à origem. Essa é uma das mensagens, o retorno à origem, a volta para Deus, a volta para a casa do Pai, a volta para a presença de Deus, como o filho pródigo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, queridos, antes de entrarmos nessa meditação, vamos ter uma palavra de oração. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, se você puder, e vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por poder estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, com cada irmão, com cada pessoa que estiver assistindo e participando desta ministração. Santo Espírito, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de hoje é Lamentações, capítulo 3, versículo 39 a 44. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Queridos, esse texto já compartilhamos com vocês no começo da pandemia e a gente volta a ele hoje para mais uma meditação. E esses versículos, 3 palavras pelo menos me saltou aos olhos aqui, eu quero compartilhar com você. O versículo diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. Então a primeira coisa, esquadrinhar. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Queridos, o que vem a ser esquadrinhar? Essa palavra significa exame minucioso em todos os cantos e lugares. Busca palmo a palmo até encontrar coisas ou objeto. Esquadrinhar, então, é exame minucioso, buscar em todos os cantos e lugares, palmo a palmo, algo que está perdido ou que a gente perdeu. Algo muito importante. É vasculhar, é escanear, é fazer um check-up, é buscar algo importante até a gente conseguir encontrar. Quando é no caso de doenças, que os médicos precisam descobrir a doença, a causa, a gente dispõe de exames de última geração, como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. São exames e aparelhos e tecnologias que nos permite descobrir, localizar doenças.
Porque muitas vezes, olhando para a pessoa, você acha que está tudo bem com ele ou com ela. Então, queridos, Deus está dizendo, esquadrinhemos os nossos caminhos. O que Deus está dizendo com isso? Faça o exame minucioso do seu caminho, da sua caminhada. Procure averiguar em todos os cantos da sua caminhada que tipo de caminhada você e eu estamos fazendo. Se agrada a Deus ou se desagrada a Deus. Se é um caminho igual o de Balaão, que Deus disse que era um caminho perverso, que abominava a Deus, e Deus saiu a seu encontro como seu adversário, ou o caminho que a gente está caminhando agrada a Deus. Então, a primeira palavra, esquadrinhemos os nossos caminhos. Esquadrinhemos a nossa caminhada. Queridos, a caminhada do planeta, a caminhada do ser humano, a caminhada do homem, a caminhada das nações, a caminhada das famílias, a caminhada do povo cristão. Como está a nossa caminhada? Como está o nosso caminho? Deus está dizendo, esquadrinhe, faça um exame minucioso da sua caminhada, da sua estrada, do seu caminho. A segunda palavra ainda dentro desse assunto é, além de esquadrinhar, Deus diz para nós que devemos provar o nosso modo de caminhar, provar a nossa caminhada, o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida. Além de o exame minucioso, provar. Queridos, provar é experimentar pessoalmente, testemunhar por experiência própria fatos ou coisas. Quem vai provar alguma coisa em juízo é porque viu, presenciou, testemunhou alguma coisa ou algum fato. Ele viu com os olhos dele a realidade daquilo. Então, queridos, provar também é demonstrar a verdade, demonstrar a realidade, a autenticidade de coisas e fatos. Quando a gente experimenta, a gente prova uma roupa, a gente está averiguando se aquela roupa cabe no nosso corpo, se está de acordo, se ela é realmente verdadeira, né? Se é a realidade, se ela realmente é aquilo que a gente precisa que a roupa seja. A mesma coisa é um alimento, a gente prova um alimento para a gente saber se ele está sadio ou se está estragado. A gente prova um alimento para saber se está frio ou quente, se está salgado ou doce, e por aí vai. Então, provar é demonstrar a realidade, a verdade, a autenticidade de coisas e fatos. E Deus está dizendo que é para esquadrinhar, fazer um exame minucioso da nossa vida, e é para provar. Também, no mesmo sentido, examinar, ir a fundo, buscar a realidade do caminho que nós estamos vivendo. E não viver de aparência, de dar a impressão que está tudo bem, e muitas vezes está tudo mal. E a outra palavra desse texto é voltemos, voltar. Esquadrinhemos os caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Voltar para o Senhor. Examinar o caminho, provar o tipo de caminhada, para onde estamos indo, o que estamos fazendo. E a Bíblia diz que devemos voltar. Voltar, querido, significa mudar a direção, mudar o rumo, mudar o destino da caminhada. Regressar, retornar ao ponto de partida. Queridos, voltar é alguém retornar ao ponto de onde saiu, ao ponto de partida. Isso é voltar. Voltar às origens. E a palavra de hoje é essa, uma das lições dessa pandemia. Deus nos convidando a voltar à origem, voltarmos a Deus, voltarmos à sua palavra, voltarmos a seus princípios, voltarmos à sua revelação, à sua visão,
ao modo de viver segundo Deus e não segundo o mundo. Queridos, essa é a palavra para nós hoje. Então, um exame minucioso da nossa caminhada, provarmos, atestarmos, averiguarmos como está a nossa caminhada. E se o caminho não está de acordo com a vontade de Deus, o Senhor está dizendo para nós, volte, mude de rumo, mude de direção, retorne à origem, retorne à origem. Queridos, Deus me fez lembrar, ontem, hoje, meditando nesse texto, me fez lembrar da história do moço rico, que está lá em Lucas capítulo 15. O jovem, na verdade, o jovem, o filho pródigo, não é o moço rico, o filho pródigo. Jesus conta no capítulo 15 de Lucas que um certo pai, um certo fazendeiro, um homem muito rico, ele tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens ainda em vida. Vocês sabem que herança só é constituída após a morte do pai. Antes da morte dos pais não existe herança. Mas esse filho aqui, ele quis a parte dele com os pais vivos ainda. Ele chega para o seu pai e diz, olha, eu não estou satisfeito com sua casa, eu não estou satisfeito com a vida que a gente tem aqui, com as riquezas que a gente tem aqui, com o tipo de vida que a gente tem, eu não estou satisfeito, eu quero ir embora, e eu quero a parte da minha herança, eu quero a parte dos meus bens. E a Bíblia diz que o pai prontamente repartiu e deu ao moço a parte dos bens que lhe pertencia. Repartiu parte da fazenda. E a Bíblia diz que não poucos dias depois, logo depois, esse filho, era o mais moço, ajuntando tudo o que recebeu, ajuntando a sua herança, partiu para uma terra longínqua, foi para bem distante do seu pai. E lá desperdiçou os seus bens, tudo que ele recebeu, vivendo de forma dissoluta, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo quanto houve naquela terra, veio uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade, começou a sofrer, começou a passar fome, e chegou ao ponto que ele foi procurar um dos cidadãos, dos moradores daquela terra. Ele estava longe do seu pai. E esse cidadão mandou ele para o campo apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele, sofrendo com fome, desejava encher o seu estômago, desejava se alimentar da comida que era dada aos porcos. Mas nem isso davam para ele, nem a comida dos porcos. Queridos, para um judeu que o porco é um animal maldito para ele, um animal imundo, para um judeu ter que cuidar de porcos, mas se você imagina o sofrimento que foi para ele, o desespero, para ele ter que aceitar esse serviço, passando fome, necessidade, e ele foi, a única alternativa que ele encontrou foi cuidar de porcos no sítio, na propriedade desse cidadão. Mas a Bíblia diz que nem mesmo a comida dos porcos era permitido dar para ele. E ele continuou passando fome, continuou passando necessidade. E a Bíblia diz que nessa altura da sua caminhada, da sua estrada, ele para, ele reflete, e a Bíblia diz que ele tornando em si, ele refletindo, ele disse, quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui perecendo de fome. Ele lembrou que na casa do pai dele não havia fome. Lá até os empregados, os jornaleiros, tinha comida em abundância. E sabe o que ele fez?
Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na sua mão, e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, vamos fazer uma festa, vamos comer e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, essa é a mensagem que Deus traz para nós nesse meio de pandemia e caminhando já para o final dessa pandemia. É o que nós temos aprendido com tudo isso. O que temos aprendido? O que você tem aprendido? Que tudo isso tem falado ao seu coração. Deus está nos chamando para retornar para Ele. A mensagem é parecida com a mensagem do filho pródigo. Queridos, o pródigo é o que dissipa, destrói os bens que possui ou que recebeu. Pródigo é o que destrói, é o que dissipa os bens que recebe. É aquele que não valoriza aquilo que recebe, aquilo que possui. É aquele que gasta tudo, gasta mais do que o necessário. É o esbanjador. Esse moço, ele era pródigo, porque ele dissipou todos os bens que ele recebeu do seu pai. Ele não valorizou nada. Ele não valorizou a casa do pai, ele não valorizou a fazenda do pai, ele não valorizou a vida que ele tinha com seu pai, ele não valorizou a paz que ele tinha, a segurança que ele tinha, a provisão que ele tinha e tudo que ele possuía com seu pai. Ele não valorizou, ele achou que não estava bem. E ele disse: eu quero ir embora. Pai, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir por mundo, eu quero viver a minha vida, eu quero satisfazer os meus desejos, a minha vontade, eu não quero ficar mais aqui. Aqui na sua casa, o Senhor é rigoroso, tem princípios, tem regras, eu não posso fazer o que eu quero, aqui eu tenho que obedecer ao Senhor. Então, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir para longe do Senhor. E ele foi. Queridos, então o pródigo é esse. Eu estava perguntando hoje para Deus, mas pródigo é aquele que, temos aprendido que pródigo é aquele que abandona a igreja e vai embora, e abandona o Senhor e vai embora. E, queridos, Deus me fez entender que pródigo, a história do pródigo, na verdade, é a história do cristão, do filho de Deus, que deixa Deus do lado de fora. É a mesma história da igreja de Laodiceia, que a gente vem estudando lá de Apocalipse. É a igreja que Deus está do lado de fora, é o cristão que Deus está do lado de fora. Esse é o pródigo, aquele que tinha tudo, recebeu tudo de Deus, aquele que caminhou com Deus ou que está caminhando com Deus e de repente não valoriza as coisas que tem recebido de Deus. Não valoriza a sua salvação, não valoriza a morte de Cristo, não valoriza o amor de Deus, não valoriza tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Queridos, quantos cristãos assim? Então, o filho pródigo estava na casa do pai, usufruindo de todos os direitos que ele tinha como filho, mas não estava satisfeito com essa condição e pediu parte da herança e decidiu gastá-la no mundo, longe do seu pai. A Bíblia diz que ele gastou tudo que recebeu do seu pai, vivendo dissolutamente. Queridos, viver de forma dissoluta é viver de modo libertino, devasso. É viver longe de Deus, fora de seus princípios. É libertinagem, é querer liberdade sem limite, sem responsabilidade. É a liberdade desse mundo, liberdade sem limite, sem princípio, sem regra. É o que a gente vem estudando nos dias anteriores. É a doutrina
que a gente vem estudando nesses dias atuais aí, do comunismo, do relativismo, do laicismo, é a negação de Deus, o abandono de Deus, a rejeição de Deus, ou então a relativização da palavra de Deus. É não querer Deus, é querer viver longe de Deus, seguindo o seu próprio caminho, os seus próprios desejos, a sua própria vontade. É a história do pródigo, é querer viver longe de Deus, fora de seus princípios, fora da sua vontade. É o ser humano querendo andar fazendo a sua própria vontade. Deus está nos convidando a voltar à origem. Queridos, o que aconteceu com o pródigo? Ele achou que não estava tudo bem e ele foi embora. Viver a sua vida dissoluta, libertina, devassa, no pecado, fazendo o que bem entendia e o que os seus colegas bem entendiam. Ele foi viver conforme o mundo. Ele foi viver fora de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que a fome chegou naquela terra. Aonde ele estava, a fome e a miséria chegou. Querido, saiba de uma coisa, longe de Deus, a fome vai sempre chegar. Saiba disso. Longe de Deus, a fome vai chegar. Na terra onde Deus não está, a fome, a miséria, o sofrimento, a dor, queridos, o desespero, a tristeza, o medo, a insegurança, a falta de proteção, vai chegar, porque longe de Deus. É o que aconteceu com o pródigo. A fome chegou na terra onde ele estava. Queridos, é o que acontece. Aonde o ser humano estiver, longe de Deus, a fome, a miséria, o sofrimento vai chegar. E por que vai chegar? Porque Jesus falou que o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Longe de Deus, o ladrão está aí para roubar e matar e destruir. Esse mundo tem vivido fomes uma atrás de outra. Estamos num período de fome, fome espiritual, fome de saúde, fome de liberdade, fome de paz, fome de alegria, fome de tranquilidade, fome de esperança, fome de coragem. Queridos, várias fomes. Por quê? Distanciamento de Deus. É um mundo que zomba de Deus. É um mundo que acha que pode viver sem Deus. E, infelizmente, muitos cristãos têm entrado por esse caminho. Mas a história do filho pródigo ainda tem mais algumas lições. Tem mais algumas lições, querido. O filho pródigo tinha levado a herança do seu pai, mas não tinha levado a presença do seu pai. Ele tinha levado a herança, as bênçãos, mas não tinha levado a presença do pai. Queridos, podemos ter até a bênção de Deus. Podemos ter até conquistado bênçãos com Deus, mas se nós não levarmos a presença de Deus, a fome vai chegar. Não basta ter as bênçãos, é preciso a presença, porque é a presença é que abençoa, é a presença que traz paz, é a presença que traz cura, é a presença que traz esperança, é a presença que traz tranquilidade. Mas quando nós não temos a presença, podemos até ter a bênção, podemos até ter herança, mas se não tivermos a presença, a fome vai chegar. É o que aconteceu com o pródigo. Ele tinha a herança, ele levou a herança, ele exigiu a herança, exigiu as bênçãos, mas ele não tinha a presença, ele não quis a presença, ele não quis andar com o Pai, ele não quis viver com o Pai, ele queria só as bênçãos. Queridos, será que não temos sido aqueles cristãos que têm procurado Deus só por bênçãos, só por herança, só por coisas desse mundo? Mas Deus nós não queremos, compromisso nós não queremos, os princípios de Deus não nos interessam, viver na casa do Pai não interessa, a igreja não interessa, a palavra de Deus não nos interessa. Nós queremos a herança só as bênçãos. Queridos, a bênção, a herança vai acabar, mas a presença de Deus ela é eterna. Ela é eterna. Foi o que aconteceu com o moço. Ele levou a herança acabou, e ele ficou sem a herança e sem a presença. Queridos, é o resultado
É o resultado. É o que está escrito também lá em Apocalipse. A igreja achando, a nossa igreja, a igreja desse tempo, achando que tem tudo, que é rica, e Deus diz, olha, você é pobre, miserável, cega e nua. A igreja do tempo do fim é uma igreja pródiga. É uma igreja que não tem valorizado as coisas de Deus. Não tem valorizado o que tem recebido. Não tem valorizado a presença. Não tem valorizado a casa do Pai. Não tem valorizado a presença do Espírito Santo. Não tem valorizado andar com o Pai. Essa igreja do fim, ela só quer as bênçãos. Ela não quer compromisso. Ela não quer andar com o Pai. Queridos, isso é muito sério. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor está dizendo que ele está por lá de fora. Esse pródigo aqui, ele tinha tudo, mas ele não tinha Deus. A igreja do tempo do fim é uma igreja pródiga, porque ela tem a herança, mas ela não tem o dono da herança. Ela não tem o Senhor. Sempre que Deus for negado, rejeitado e desprezado, a fome e a miséria e o sofrimento vão chegar no coração, vão chegar no corpo, vão chegar na alma, vão chegar no espírito, vai chegar na família, vai chegar na empresa, vai chegar na cidade, vai chegar no país. Sempre que Deus for negado, rejeitado e desprezado, a fome vai chegar. Fora de Deus e longe dele, a herança não dura, acaba logo, acaba rápido, porque o ladrão rouba, mata e destrói. No entanto, na casa do Pai não havia fome. Queridos, na casa do Pai não havia fome. Na terra onde o pródigo estava, a fome era avassaladora. Ele não conseguiu comer nem a comida dos porcos. Mas na casa do Pai havia abundância de comida. Querido, quem sabe você é filho de Deus, você é cristão, você está na igreja, você conhece Deus. E quem sabe você está vivendo como um pródigo, mendigando. Querido, quem sabe a sua herança não já acabou, as bênçãos que você foi buscar, mas você não quis Deus. E a herança acabou e você está mendigando em todas as áreas, mendigando na saúde, mendigando na vida profissional, mendigando no casamento, na vida sentimental, mendigando em todas as áreas, porque você só buscou a herança, só buscou bênçãos, mas não buscou o dono da bênção. Você não quis ficar na casa do Pai. Queridos, mas o jovem aqui da história, ele teve uma decisão acertada. Ele fez o que o primeiro versículo nós estudamos lá. Ele examinou o caminho dele, ele provou, ele viu que ele estava errado, ele viu aonde ele tinha errado e ele decidiu voltar. A Bíblia diz que ele decidiu tomar uma decisão. Ele decidiu encarar a verdade, a realidade. Ele decidiu parar de fingir. Ele decidiu viver de uma vida de aparência, de achar que está tudo bem. E ele decidiu tomar uma decisão na sua vida. A Bíblia diz que ele, caindo em si, o pródigo, caindo em si, lembrou da fartura e da abundância que havia na casa do seu pai. E ele lembrou que na casa do pai dele, até o jornaleiro, o empregado, tinha abundância de pão. O empregado tinha abundância de pão. E ele, que era filho, estava passando fome. Não tinha direito de comer nem comida de porcos. Querido, longe de Deus, nem comida de porco nós vamos ter. Nem comida de porcos nós vamos ter. Quem sabe você está mendigando, né? Quem sabe você não tem tido nem comida dos porcos. Querido, Deus está convidando-nos a voltar para a origem, a voltar para a casa do Pai, a voltar para Ele. E o pródigo lembrou disso, e ele encarou a realidade. Ele disse, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui. Ele não ficou botando culpa, procurando achar alguém para o fracasso dele. Ele não quis botar culpa em ninguém. Ele não quis fingir que estava tudo bem e aparentar para os outros que estava tudo bem. Não, ele encarou a sua vida tal qual era. Ele disse o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele disse o seguinte,
eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser teu filho, mas eu quero ser pelo menos um empregado seu, eu quero ser um jornaleiro. Eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que for para mim ser um jornaleiro, um empregado. Porque mesmo sendo jornaleiro, empregado, ele vive bem, ele não passa fome, ele não passa necessidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Queridos, queridos, essa é a palavra para nós hoje. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Temos vivido da herança ou temos vivido da presença? Queridos, estamos só com a herança ou estamos na casa do Pai, com o dono da herança, vivendo com Ele? Se estivermos só com a herança, estamos perdidos. Porque, queridos, longe do Pai, longe de Deus, a fome vai chegar. A fome tem chegado no planeta. Deus está chamando o ser humano, os seres humanos, para acerto de conta. Deus está chamando os seres humanos para acerto de conta. E a Bíblia diz que antes de começar lá fora, Deus vai começar o acerto de conta com a igreja. Queridos, mas hoje o Senhor está convidando os filhos pródigos, aqueles que têm abandonado tudo, exigido de Deus as bênçãos e ido gastar no mundo. Deus está nos chamando para voltar para Ele. Deus está nos chamando para voltar para Ele. Quem sabe esteja falando com pessoas que está como pródigo, vivendo como pródigo. Gastou tudo que Deus deu. Quem sabe você já foi uma pessoa que Deus te abençoou muito. E você já foi uma pessoa vitoriosa em todas as áreas. E quem sabe hoje você está na miséria, não está conseguindo nem comer comida dos porcos. Longe de Deus, porque você preferiu somente as bênçãos. Você só foi buscar em Deus bênçãos, a herança. Mas você não quis o dono da herança. Você não quis o Pai. Você não quis o Senhor, o abençoador. Deus está nos convidando a retornar à origem. Hoje é dia de voltarmos à origem. Hoje é dia de voltarmos para Deus. Deus está chamando eu e você para voltarmos para Ele. Na casa do Pai tem abundância. Na casa do Pai não tem fome. Então, queridos, a palavra de hoje é: vamos examinar o nosso coração, o nosso caminho, e vamos voltar para Deus. Olha o texto. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus, dizendo: transgredimos, fomos rebeldes, por isso o Senhor não nos perdoou, nos cobriu de ira, tem nos perseguido, tem matado, não tem perdoado, e tem cobrido-nos de nuvens para que não passe a nossa oração. Nuvens, nuvens de pecado, tem separado as nossas orações de Deus. Deus está dizendo para a gente esquadrinhar, examinar o nosso caminho, a nossa vida, consertá-la, encarar a verdade, encarar a realidade e voltarmos para Ele. Voltarmos para Deus, porque Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. Está lá em Apocalipse. Se alguém ouvir, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Querido, essa é a palavra para você nesta tarde de domingo, 12 de julho de 2020. Essa é a palavra para mim e para você, que eu deixo com você nesse momento. E quero que você, junto comigo, ouça essa mensagem musical, dentro desse tema mesmo, esquadrinhemos os nossos caminhos. E depois eu quero orar com você.
ao Senhor, levantemos nossas mãos ao Senhor, levantemos nossas mãos ao Senhor, Senhor do céu, e voltemos a Jeová, Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, inclusive hoje. Deus está renovando a sua misericórdia e dando mais uma chance para mim e para você voltar para Ele. É mais uma chance que nós temos. Queridos, voltemos para Deus. Voltemos para Deus. Essa é a palavra, essa é a mensagem musical. Esquadrinhemos os nossos corações, examinemos os nossos caminhos. Queridos, o que estamos fazendo de errado? O que precisamos mudar como pessoas, como famílias, como patrões, como empregados, como pais, como filhos, como esposos, esposas. O que precisamos mudar? É o convite de Deus hoje. Examine o seu caminho e volte para mim. Se você está só com as bênçãos, só com a herança, volte para a casa do Pai, porque fora da casa do Pai vai haver sempre fome, miséria e sofrimento, mas na casa do Pai vai haver sempre abundância. Foi isso que o pródigo fez. Ele voltou, porque ele lembrou que na casa do Pai, até mesmo os empregados, os jornaleiros, têm abundância de pão. Como é que está a sua vida? Em todos os aspectos. Deus está convidando você a voltar para Ele, porque na casa do Pai, na presença de Deus, vai ter sempre abundância. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa meditação. Santo Espírito, continua a falar conosco. Tu nos desafia e nos convida e nos encoraja a voltar para o Senhor. Porque, Pai, nesse mundo só há miséria, só há fome, só há sofrimento. Mas na casa do Pai, na Tua presença, Senhor, há abundância. Abundância em todos os aspectos. Visita o meu irmão, visita o meu amigo, visita essa pessoa que está ouvindo essa palavra e toca em seu coração. Faz com que essa vida, essa família possa voltar para o Senhor, voltar para a casa do Pai e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ele. É a minha oração, é o meu pedido, é o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.